Queridos alunas e alunas, aqui quem eu falo é o professor de Química, o professor Sebastião, tá? E vamos para mais uma videoaula, tá? Hoje é a videoaula de número 2, tá? Que é a videoaula de apoio ao nosso plano de aula 2 do compêndio, tá? Então hoje vamos falar de classificação de cadeia. Classificação de cadeia é um assunto importante porque como os compostos orgânicos são muito grandes, tem muitos compostos orgânicos. Uma forma de você estudar melhor e saber diversas propriedades desses compostos é conhecer a linguagem química que une os átomos de carbono para formar a cadeia. Então, daí a importância de falar de classificação de cadeias carbônicas, conhecer essa linguagem, tá? Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em cadeias abertas e cadeia fechada. Cadeias abertas são aquelas cadeias que têm extremidade. O que é extremidade? Pontas. Então, olha, esse carbono, aqui é uma extremidade, aqui é uma extremidade, aqui é uma extremidade. Então, isso eu chamo de cadeia carbônica aberta. Aquela que tem extremidade, aquela que tem ponta. Tá? Então, as cadeias carbônicas abertas, elas podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos de carbono. Quanto à disposição dos átomos de carbono, ela pode ser classificada em normal e ramificada. O que é uma cadeia normal? Aquela que contém, duas extremidades livres, ou então só tem carbonos primários e secundários. Então, esse carbono é primário, esse é secundário e esse é primário. Então, por isso que essa cadeia é normal. Carbono primário e secundário, nós falamos na videoaula anterior, na videoaula de número 1. Qualquer dúvida é só voltar na videoaula ou ler o compêndio do plano de aula 1. Tá? Então, cadeia normal é aquela que tem apenas duas extremidades, né, como está aqui no conceito, ou formada de carbonos primários e secundários. Cadeia carbônica ramificada apresenta mais de duas extremidades, ou então apresenta carbonos terciários e ou quaternários. Olha, essa aqui é uma cadeia carbônica ramificada, porque ela tem mais de duas extremidades. Ou então ela tem um carbono quaternário, ou tem outras que têm carbonos terciários, que não temos exemplos aqui no momento. Então, cadeia carbônica normal é aquela que é reta, tá? Só carbono primário e secundário. Cadeia carbônica ramificada é aquela que tem ramos, ramais, tá? Ou seja, carbonos terciários e ou quaternário, como é o caso aqui. A cadeia carbônica aberta, ela pode ser classificada além de quanto à disposição dos átomos de carbono, ela pode ser classificada quanto o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, dependendo do tipo de ligação entre o átomo de carbono, ela pode ser saturada, que é uma ligação, uma cadeia carbônica aberta saturada, aquela que só tem ligações simples entre carbonos, tá? Olha, entre carbonos só ligações simples, só ligação simples. Então, isso aqui é uma cadeia saturada. Aqui continua sendo saturada, porque essa ligação dupla aqui, ela não está entre carbonos. Esse assunto também, ligação simples, ligação dupla, está no plano 1, na videoaula 1 do nosso compêndio do terceiro ano. Tá? Então, essa cadeia continua sendo saturada, porque não está entre carbono. Cadeia carbônica insaturada há ligações duplas e ou triplas entre carbonos. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma ligação dupla entre carbono. Então, essa ligação dupla faz com que essa cadeia seja insaturada. Mas poderia ser ligação tripla também, tá? Então, isso faz com que essa cadeia seja classificada como cadeia aberta insaturada. Além quanto ao tipo de átomos, quanto ao tipo de ligação, também eu posso classificar quanto à natureza dos átomos. Então, ela pode ser classificada a cadeia aberta em homogênea e heterogênea. Homogênea é quando entre carbonos só tem carbono, ou melhor, entre carbonos só tem carbono e hidrogênio. Olha, aqui eu tenho um elemento diferente de carbono e hidrogênio, mas ele não está entre carbono, ele está fora. Olha, aqui começou o carbono, terminou o carbono, ou seja, ele não está entre carbono, por isso que essa cadeia é homogênea. Agora, se eu tiver um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbono, olha, por exemplo, entre esse átomo e esse outro, olha, está entre carbono. Eu tenho um elemento diferente de carbono ou de carbono e hidrogênio. Então, isso caracteriza uma cadeia heterogênea, tá? Então, a cadeia aberta ela pode ser
normal ramificada, saturado insaturada e homogênea heterogênea. Então, isso são as cadeias abertas. Tá? Tem outros exemplos de cadeia heterogênea. Cadeia heterogênea, aqui eu tenho heteroátomo. Cadeia heterogênea, aqui eu tenho heteroátomo. Aqui não é heterogênea porque não está entre carbono. Aqui não é heterogênea. Esses dois exemplos não é heterogênea porque esses heteroátomos, esse átomo diferente de carbono e hidrogênio, não está entre carbono e hidrogênio. Como aqui. Olha, aqui está entre, aqui não está entre. Então, aqui é heterogênea, aqui não é. Tá? Então, as cadeias carbônicas abertas que eu falei. Agora eu vou falar lá de cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas. As cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, ela pode ser classificada em aromática e alicíclica, tá? Ou alicíclica também. As cadeias aromáticas é aquelas que são formadas pelo benzeno, tá? Pelo benzeno. O que é o benzeno? Pelo menos um benzeno, tá? Ou seus derivados. Mas o que é o benzeno? O benzeno é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, 6 hidrogênios e 3 ligações duplas alternadas. Tá? Então, essas aqui são algumas outras representações de uma cadeia aromática, especialmente o benzeno. Então, cadeia aromática é aquela que é formada por um desses ou mais de um desses, que a gente diz que é formada pelo benzeno ou os seus derivados. Isso é uma cadeia aromática, uma cadeia fechada aromática. Agora, como é que eu classifico essa cadeia aromática? Mononucleada quando tiver apenas um anel aromático, apenas um núcleo. Polinucleada quando tiver 2 núcleos. Agora, esse polinucleado ele pode ser condensados ou isolado. Condensado quando estiver junto. Isolado, olha, um está longe do outro. Tá? Então, as cadeias fechadas aromáticas, ela pode ser mononucleada ou polinucleada. Esse polinúcleo ele pode ser condensado ou isolado. Agora, as cadeias fechadas alicíclicas. Cadeia fechada, eu falei para vocês que ela pode ser aromática e alicíclica. Essa cadeia aromática alicíclica são qualquer cadeia fechada que diz de núcleo comum, ou seja, qualquer cadeia fechada que não seja o benzeno, tá? Essa cadeia aromática, essa cadeia fechada alicíclica, ela pode ser classificada quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, semelhante às cadeias abertas. Ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada só tem ligações simples entre carbonos, tá? Insaturada há pelo menos uma ligação dupla entre carbono. Olha, aqui só tem ligações simples entre carbono. Aqui já tem uma ligação dupla, tá? Entre carbono. Então, essa ligação dupla que está aqui ou aqui da fórmula em linha ou em traços, ela já caracteriza uma cadeia insaturada. Quanto à natureza dos átomos, então ela pode ser homocíclica, que lá a gente chama de homogênea. O que significa homocíclica? Ciclo homogêneo, ciclo heterogêneo. Então lá a gente vai falar de homogênea e heterogênea. Aqui a gente fala de homocíclica porque eu estou falando de cadeia fechada. Homocíclica entre carbono, eu só tenho carbono. Heterocíclica, olha, eu tenho um elemento diferente de carbono, o oxigênio. Então aqui não tenho só carbono, eu tenho oxigênio. Por isso que ela é chamada de heterocíclica. Tá? Então, essas aqui, tá? Classificação de cadeia aberta e cadeia fechada são justamente a aula do nosso plano 2, tá? Que era a classificação de cadeia. Então, as cadeias elas podem ser classificadas em cadeia aberta e cadeia fechada. A cadeia aberta ela pode ser homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada, tá? E normal e ramificada. A cadeia fechada ela pode ser classificada em aromática e alicíclica. A aromática ela pode ser mononucleada ou polinucleada. Os mononucleados eles podem ser, os polinucleados podem ser condensado ou isolado. E as cadeias acíclicas, né? As cadeias fechadas alicíclicas, elas são classificadas semelhante às cadeias abertas, com exceção do homogêneo e heterogêneo, que a gente fala de homocíclica e heterocíclica.
tá bem? E aí tem as nossas atividades aqui que vocês, né, vão receber o material para desenvolver, tá? Obrigado e até a nossa aula de número 3.